Milionário fica chocado ao ouvir mendiga negra dizer que seu amigo está chegando. Era mais um dia ensolarado em São Paulo, onde arranha-céus de vidro brilhavam sob a luz do sol e a poucos quarteirões a miséria se acumulava em ruas de barro e sujeira. Rafael, o milionário bem-sucedido, descia do seu carro blindado, cercado por seguranças e flashes de câmeras. A rotina da vida luxuosa o mantinha anos-luz distante da realidade que muitos viviam na cidade. Porém, aquele dia seria diferente. Enquanto Rafael se dirigia a uma instituição de caridade para mais uma doação generosa, ele encontrou Clara. Ela estava sentada no chão, normalmente ignorada por passantes apressados, mas suas feições destacavam-se de maneira inquietante. Era uma mulher negra de olhar profundo e penetrante, que parecia entender tudo o que se passava no mundo. Seus olhos eram como janelas abertas para almas esquecidas. "Você é Rafael, não é?" ela disse, com uma calma surpreendente. Ele hesitou, mas acenou. Rafael sentiu um nó na garganta. Miguel, seu melhor amigo de infância. Há anos afastados, mas nunca esquecido. Como ela sabia? Clara não esperou uma resposta. Ele está se envolvendo com pessoas perigosas, no submundo. Aquelas palavras cortaram como faca. Rafael sentiu uma perda no peito ao recordar os dias em que andava de bicicleta com Miguel, nas ruas de terra batida, rindo despreocupadamente, planejando um futuro brilhante. A vida trouxe mudanças, dinheiro e status, mas fez o oposto por Miguel, que ficou preso na armadilha de sua infância. Não é sua responsabilidade. Tentou se convencer, mas as memórias começaram a inundar sua mente, como um filme que não podia pausar. O que estava fazendo? Estava se distanciando de suas raízes? Clara, a mendiga que possuía um olhar tão cheio de vida, parecia perceber sua luta interna. Ela era um espelho de sua própria culpa. Quando decidiu que precisava buscar Miguel, Clara fez uma pausa. "Você deve saber que essa não é a única conexão entre vocês dois." Seu olhar tornou-se misterioso. Havia um segredo profundo que poderia mudar tudo. O que mais poderia ela revelar que amarrasse seus destinos de maneira tão estranha? A adrenalina já pulsava nas veias de Rafael. Ele já havia decidido que não iria ficar parado. Enquanto Clara continuava a observá-lo, ele tirou o celular do bolso e, de repente, uma mensagem enigmática apareceu na tela. "Encontro à meia-noite. Não traga ninguém. O lugar é próximo ao que você conhece, mas na escuridão." Seu coração disparou. O que ele estava prestes a enfrentar? "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael segurou o celular com a mão trêmula. As palavras na tela dançavam diante de seus olhos. Encontro à meia-noite. Não traga ninguém. O que ele estava prestes a fazer? Cada batida de seu coração parecia ressoar no silêncio ao seu redor. O sol estava começando a se pôr e as sombras se alongavam, formando figuras sinistras nas ruas. Clara, a mendiga que parecia ter previsto tudo, observava-o com atenção. Havia algo de enigmático ali, como se ela soubesse mais do que estava revelando. Atenção, Rafael. Você precisa compreender que o que você busca pode ter consequências drásticas. O olhar dela se aprofundou, uma intensidade quase palpável. Ele sabia disso. Mas e Miguel?
A preocupação pelo amigo o consumia. Ele respirou fundo, decidindo que não poderia esperar até a meia-noite. Preciso encontrá-lo agora! A urgência na sua voz fez Clara erguer uma sobrancelha. Você não pode evitar o que está por vir. Mas Rafael não escutou. Ele partiu. Seu carro luzindo sob a luz do entardecer. Aquilo era tudo o que importava agora. As ruas de São Paulo eram um labirinto. A adrenalina o guiava. E a ideia de que algo terrível poderia acontecer com Miguel era um peso insuportável. As lembranças de sua amizade começaram a preencher sua mente. Rindo, brincando, planejando, o contraste entre aquelas memórias e a realidade atual era cortante. O celular vibrou. Caminho para a favela. Ele está lá. O silêncio no carro foi quebrado apenas pelo som do motor. Rafael nunca tinha entrado na favela depois que ficou rico. A visão das vielas estreitas e das casas desgastadas pela falta de cuidado o envolveu em um turbilhão de emoções. Mas não havia tempo para hesitar. Ele estacionou e, com um nó na garganta, seguiu adiante. Cada passo o levava mais fundo naquela realidade que ele tanto tentava ignorar. A poeira levantando-se sob seus pés, o cheiro de comida frita no ar, pessoas passando com olhares de curiosidade. Rafael tentou ignorá-los. Estava em busca de Miguel. Ele chegou à rua indicada e parou diante de um bar. A música alta reverberava pelas paredes. Ele empurrou a porta. Dentro, o caos estava atingindo seu pico. Risadas, brigas, o clima carregado de tensão. Rafael avistou Miguel no fundo, cercado por figuras sombrias. O que ele estava fazendo ali? O rosto de Miguel estava pálido, seus olhos mostravam um brilho desesperado. Mas antes que Rafael pudesse chamá-lo, uma estrondosa explosão abalou o lugar. O bar tremeu e a luz piscou. Gritos ecoaram na sala. Um grupo de homens mascarados irrompeu do lado oposto, armados e ameaçadores. Rafael ficou paralisado, o pânico assolando seu corpo. Rafael! Miguel estava desenfreado. As pessoas correram na direção oposta. Rafael golpeou seu coração. O medo do que poderia acontecer com Miguel era insuportável. Ele se lançou para a frente, mas um homem forte bloqueou seu caminho, determinado a levar Miguel. Ele é nosso! O rosto do mascarado era uma máscara de raiva. Então, Clara apareceu na porta, seus olhos fixos em Rafael. E, em um ato inesperado, ela gritou: "Pare! Você não sabe quem ele realmente é!" O que quer que ela estivesse prestes a revelar poderia mudar tudo. Mas o barulho ensurdecedor e o desespero não deixavam espaço para respostas. As bolas de fumaça começaram a se espalhar rapidamente e a confusão aumentava. Rafael se sentiu cada vez mais impotente, enquanto as vozes se tornavam um eco distante. O que Clara sabia? O que Miguel havia escondido? E, acima de tudo, quem eram aquelas pessoas? O desenrolar dos fatos deixava seu coração acelerado. Antes que ele pudesse reagir, um disparo ecoou e Miguel caiu. Um grito angustiador que rasgou o bar. Rafael ficou parado, o mundo em câmera lenta. Os segredos estavam prestes a vir à tona e tudo o que ele sabia estava prestes a mudar para sempre. O bar inteiro congelou em um silêncio aterrorizante quando Rafael viu Miguel cair, a expressão de dor estampada em seu rosto. O tempo parecia parar. O corpo do amigo escorregou para o chão, o sangue lentamente se espalhando pelo piso sujo. Um grito estridente de uma mulher cortou o ar, enquanto a confusão reinava nas sombras. Rafael sentiu as pernas tremerem. O desespero o consumia. Miguel! Ele não podia acreditar no que via. O cheiro do pólvora ainda estava fresco no ar.
e a música havia parado abruptamente, como se o mundo tivesse deixado de girar. Ele estava paralisado, mas algo dentro dele gritou para agir, para fazer algo. Clara, ainda pronta para revelar o que sabia, estava agora entre Rafael e o caos. Você precisa sair daqui, disse ela com urgência nos olhos. Mas mais do que isso, havia uma hesitação em sua voz, como se ela soubesse que algo mais estava a caminho. Rafael deu um passo, então outro. Seu coração batia forte, cada batida ecoando pavor. Miguel precisava dele. Somente um passo atrás do outro, até que ele estava lá, ao lado do amigo caído. Ele se agachou, tocando seu rosto. Miguel, por favor! O sangue escorria e o calor de sua pele estava se esvaindo. Rafael! Miguel sussurrou, a voz fraca. Eu não era o que você pensava. As palavras saíram entrecortadas, como se cada uma fosse uma luta. Um impulso de esperança brotou dentro de Rafael. Está tudo bem, irmão. Eu vou te tirar daqui. Mas antes que ele pudesse puxá-lo, um grupo de homens mascarados avançou, determinado a capturar Miguel. Ele é nosso! Gritaram enquanto se aproximavam. O instinto de sobrevivência dominou Rafael. Ele precisava proteger o amigo a qualquer custo. Nesse instante, Clara, com uma energia que ele jamais presenciara, colocou-se à frente dele. Parem! O que vocês fazem aqui não é só por causa dele. O barulho de uma briga que começou do lado de fora reverberava. Mas o que a mendiga havia dito o deixou perplexo. O que você quer dizer com isso? Rafael perguntou, finalmente se levantando, embora ainda segurasse Miguel. Ele não é quem você pensa que é. Clara continuou, encarando os homens. Os olhos dela queimavam por trás da bagunça e da fumaça. Ele estava trabalhando para eles. Deu a informações. Essa não é apenas uma luta de rua, Rafael. É muito maior. Rafael sentiu o chão sumir sob seus pés. O que Clara estava dizendo era insuportável. Miguel tinha se metido com quem? Ele olhou para o amigo, a confusão e o medo dominando sua mente. Isso é verdade, Miguel? Miguel tentou responder, mas em vez disso, uma convulsão de dor cruzou seu rosto. Rafael, eu não queria. Você não entende. Eles eram a única saída. As palavras eram como facadas, cada uma cortando mais fundo. Os homens estavam se aproximando, cada vez mais perto. Rafael percebeu que o tempo estava se esgotando. Não, Miguel, não! A angústia dominava sua voz. De repente, o estrondo alto ressoou e a porta do bar estourou com uma intensidade que fez as janelas tremerem. Rafael mal teve tempo de reagir. Um novo grupo com uniformes táticos invadiu o local. Armas em punho. Todos no chão! Gritaram. A tensão era palpável. Em meio ao medo e ao desespero, Rafael viu algo que o deixou ainda mais chocado. A insígnia na jaqueta de um dos homens. Era a mesma insígnia que Miguel havia mostrado numa conversa. Um símbolo de uma organização criminosa que operava nas sombras. Ataque! Um dos homens gritou, e a balbúrdia se tornou um caos absoluto. Rafael estava sozinho, segurando Miguel, enquanto as balas zumbiam ao seu redor. Ele viu o desespero nos olhos de Miguel, e ao mesmo tempo, um segredo que poderia mudar tudo. A adrenalina pulsava em suas veias. E no fundo, Rafael sabia que aquela era uma batalha pela verdade, pela lealdade. Ele precisava decidir. Será que Miguel realmente havia traído sua confiança? Ou havia algo mais obscuro em jogo?
O bar estava pegando fogo com a fumaça densa e o estrondo dos tiros. Rafael agarrou Miguel, determinado a sair, mas a verdade cruxava sua mente. Qual era o jogo que estava sendo jogado? O que ele realmente sabia sobre seu melhor amigo? E o que Clara tinha a ver com tudo isso? A última coisa que ele viu foi a expressão de Miguel, dolorida e um misto de algo que não se podia decifrar, enquanto o caos os engoliu. As balas ainda zumbiam. A confusão reinava, e as ordens gritadas ecoavam em sua mente. Clara permaneceu ali, entre eles, como um farol em meio ao caos. Mas as revelações dela pareciam apenas alimentar sua angústia. Miguel, o que você quis dizer? Rafael pediu, a voz embargada. Os homens mascarados estavam se aproximando com passos firmes, e ele sentia que o tempo estava se esgotando. Miguel, com muita dificuldade, levantou a mão, tentando afastar o desespero. Rafael, escute, não sou como você pensa. Ele estava perdendo força, e Rafael se sentiu paralisado, enquanto o olhar de Miguel se tornava vago. Eles me forçaram, você não entende. Eles sabem coisas sobre você, sobre a sua família. Um novo grupo entrou no bar em uniformes táticos e máscaras. A cena virou um pesadelo em câmera lenta, quando a verdade começou a ressoar na cabeça de Rafael. Minha família! Sua mente não conseguia organizar as informações, e isso o deixou mais confuso. O caos estourou novamente. Os homens mascarados começaram a brigar com os que acabavam de entrar. Tiros disparando. Rafael olhou para Clara, que o observava com uma expressão que misturava urgência e tristeza. A verdade é mais complicada do que você imagina. Então, tudo aconteceu muito rápido. Um homem que parecia ser o líder dos recém-chegados apontou uma arma para o grupo de homens que investia contra Miguel. Mas antes que a tensão se intensificasse, ele categorizou a pressão da situação com um único gesto, um movimento rápido e preciso. E num instante, uma granada foi lançada para o centro do bar. O mundo virou caos. As chamas explodiram e a fumaça invadiu o ambiente, ofuscando a visão de todos. Rafael se virou, puxando Miguel com ele, mas em meio à confusão, um braço agarrou seu colarinho. Era um dos homens do grupo mascarado. Você não pode sair assim! Gritou. Rafael sentiu o peso do homem, mas não tinha tempo para hesitar. Clara se lançou na direção deles. Rafael! Vamos, agora! Ela gritou, com um poder que fez o homem hesitar. Mas ele não estava prestes a desistir. A última coisa que Rafael viu foi Clara se lançando em um movimento rápido, golpeando o homem com um soco vigoroso que o fez soltar Rafael. E em seguida, ela correu. Siga-me! Diante do novo cenário, Rafael se virou, puxando Miguel atrás dele, tentando manter a cabeça no lugar e a adrenalina em alta. Uma nova explosão ecoou, fazendo com que o par tremesse violentamente. Ele não sabia se estava ou não escapando da morte, mas algo ainda não estava certo. Quando escaparam pelas portas, o ar fresco da noite invadiu seus pulmões. Miguel gemia e Rafael se sentia cada vez mais perdido. Por que eles sabem sobre a minha família, Miguel? Ele olhou para o amigo, esperando por uma resposta que nunca viria. Mas ao invés disso, Miguel fechou os olhos e algo estranhamente familiar passou por seu rosto. Rafael, você precisa saber a verdade. Ele sussurrou as palavras, quase inalando-se em sua respiração. Miguel então cuspiu um pouco de sangue, e os olhos de Rafael se arregalaram. A vida dele estava se esvaindo, mas havia algo mais em jogo aqui. Algo que a mente de Rafael não conseguia capturar. Precisamos ir agora!
Clara insistiu, puxando-o novamente. Mas estava claro que Miguel não iria muito longe assim. Até que Rafael notou uma coisa estranha. O sangue de Miguel estava em suas mãos. Não era só uma ferida superficial. Havia marcas de uma agulha em seu braço. E lágrimas correram pelo rosto de Rafael. Miguel, o que você estava fazendo? O amigo apenas sorriu, um sorriso triste, cheio de resignação. A verdade é que eu não posso mais. É só uma questão de tempo. E nesse momento, uma revelação bombástica atravessou a mente de Rafael. Ele não estava apenas resgatando Miguel. Ele estava prestes a descobrir que tudo o que ele acreditava eram mentiras. A verdadeira natureza de Miguel, seus segredos mais obscuros e a conexão maluca com sua própria família surgiram em sua mente. Miguel, não! O que você quer dizer? A angústia tomou conta dele e as lágrimas começaram a escorregar pelo rosto. Mas, justo naquele instante, novos tiros dispararam. A confusão reiniciou. Clara empurrou Rafael para um lado, mas ele, sem saber como agir, olhou para Miguel. Ele poderia perdê-lo agora, antes mesmo de entender a verdade. E então, enquanto as vozes gritavam ao fundo e o caos reinava, Clara parou. A verdade está ligada a você, Rafael. Não há como escapar. As palavras dela ecoaram. Ele não sabia o que pensar. Por que Clara sabia mais do que deveria? O futuro deles estava desmoronando diante de seus olhos, e no coração de Rafael uma tempestade se formava. O que mais pode acontecer? O que a verdade revelaria? Ele estava pronto para saber, mas o que estaria disposto a enfrentar? Clara olhava para Rafael, a urgência em seus olhos apenas crescendo. A verdade está ligada a você, Rafael. Não há como escapar. Mas antes que ele pudesse processar tudo, uma nova explosão de tiros ecoou ao redor. Miguel, fraco e pálido, tentou falar novamente. As palavras mal saíram de seus lábios. Eu não tinha escolha. Ele fez uma pausa, seu corpo tremendo. Rafael notou que as mãos dele estavam cobertas de sangue. E uma angústia profunda cortou seu coração. Eles estão vindo! Por você! Por mim? O que você quer dizer? O desespero subia como um vulcão, prestes a entrar em erupção. Tudo acontecia tão rápido. Clara puxou Rafael para trás. Vamos agora! Mas ele não conseguiu se mover. O que Miguel estava tentando dizer? Os novos homens, com as insígnias que pertenciam a uma organização criminosa, cercaram o bar. Clara, com toda a força que tinha, estava tentando dirigir Rafael para longe, mas ele se recusava a sair sem obter respostas. Miguel, fala, irmão! O que você sabe sobre eles? Em um último esforço, Miguel gritou. Eles têm um segredo sobre sua família. A conexão com você é mais profunda do que imagina. As palavras caíram como uma bomba. Rafael ficou paralisado. Segredo? Que segredo? Os homens mascarados se aproximavam cada vez mais. No fundo do seu coração, Rafael sentia que algo monstruoso estava prestes a ser revelado. Rafael, precisamos sair agora! Clara insistia, mas ele não se movia. Ele estava preso entre as memórias de uma infância juntos e essa nova verdade que provocava uma tempestade dentro dele. Então, algo na expressão de Miguel mudou. Um brilho de determinação misturado com desespero. Se eles te pegarem, tudo estará perdido. Você precisa saber. Miguel respirava com dificuldade, mas a intensidade de suas palavras ainda era forte. Você é parte deles. Aquelas palavras ecoaram em sua mente.
como um eco interminável. Rafael sentiu um frio na espinha. Parte de quem? A pergunta saiu quase como um sussurro. Antes que Miguel pudesse responder, um tiro atingiu a parede ao lado deles, a poeira explodindo como uma cortina. O pânico reinou novamente. "Sai agora!" gritou Clara. E dessa vez, Rafael finalmente a seguiu. O instinto de sobrevivência superou sua curiosidade. Eles correram para fora do bar, os sons de gritos e tiros ecoando atrás deles. As luzes da cidade se espalhavam na escuridão, lembrando a Rafael que o mundo continuava lá fora, indiferente. Ao chegarem à rua, Rafael olhou para Clara, que parecia carregada de segredos. O que Miguel quis dizer sobre ser parte deles? Eu não quero acreditar. Ele olhou para trás, esperançoso de que o amigo estivesse seguro. Mas Miguel estava no chão, envolto em caos. "Rafael, escute!" Clara disse, segurando seu braço. "A verdade é que a organização que ele menciona é ligada à sua família. Há anos, eles têm algo que pertence a vocês." As palavras dela cortaram Rafael como uma faca. A necessidade de entender, de saber a profundidade dessa conexão, subiu à tona. "Mas o que pode ser? O que eles querem de mim?" Ele mal conseguia processar. A vida de Miguel estava em jogo. Suas respostas eram essenciais. Mas ele também estava à beira do abismo. Clara hesitou, parecendo pescar suas palavras com cuidado. "Se você não entender agora, será tarde demais. Essa não é apenas uma questão de Miguel. É algo que pode te consumir." Um calafrio percorreu a espinha de Rafael. Ele queria confiar, queria acreditar que havia uma saída. A tensão se intensificou quando ele percebeu os homens armados correndo na direção deles. "Nós precisamos nos esconder agora!" Mas suas palavras foram interrompidas por um barulho ensurdecedor. Uma explosão atrás deles fez o chão tremer e Rafael foi jogado para o lado, caindo de joelhos. Clara se virou para vê-lo, a preocupação desenhada em seu rosto. "Rafael, você tem que se lembrar. A verdade será sua única defesa." As chamas estavam agora iluminando o céu, criando uma cena que parecia saída de um pesadelo. Rafael se levantou, seu coração disparado. E naquele momento culminante, ele sentiu que tudo estava mudando de forma irrevogável. "Eu prometo que vou descobrir a verdade e salvar Miguel!" ele gritou. Mas no fundo sabia que a luta estava longe de acabar. Qual seria a verdadeira conexão? O que estava escondido nas sombras? E o que mais Miguel sabia que podia condená-lo? O desespero moldava a noite, e Rafael percebeu que estava prestes a entrar em um mundo muito mais sombrio do que jamais imaginou. Clara olhou nos olhos de Rafael, a urgência crescendo enquanto os homens mascarados se aproximavam. "A verdade está ligada a você, Rafael. Não há como escapar." A adrenalina pulsava e a fumaça espessa dificultava a visão. "Miguel, o que você quis dizer?" A voz dele tremia de medo, mas a necessidade de entender o que estava em jogo superava tudo. Miguel, pálido e quase sem forças, tentou falar mais uma vez. "Rafael, eles vão descobrir. Diga logo, o que você sabe?" Rafael puxou o amigo, mas o peso de Miguel parecia aumentar. Nesse instante, mais uma explosão irrompeu atrás deles, as chamas subindo como serpentes no escuro. A multidão ao redor gritou. O caos se instalou novamente. Rafael sentiu um nó na garganta. De repente, um grupo de homens com uniformes escuros e distintivos surgiram, armados e prontos para atacar. O barulho dos tiros ecoou e tudo virou um borrão. Era como estar em um filme de ação, mas a realidade era bem mais brutal. Rafael observou com horror enquanto uma chuva de balas voava ao redor. Ele e Clara correram em direção a uma rua lateral, mas não antes que uma bala atingisse um dos homens que se aproximavam deles.
O corpo caía ao chão. E a cena aterrorizante foi como um grito mudo para Rafael. Vamos! Agora! Clara puxou ele, mas Rafael hesitou. Miguel ainda estava ali. Sua respiração estava cada vez mais fraca. Eu não posso deixá-lo! Gritou, sentindo uma mistura de impotência e desespero. Miguel, se você puder, diga que eu vou te salvar. A angústia estava à flor da pele. Mas antes que Miguel pudesse responder, um homem do novo grupo se aproximou, disparando sua arma. Clara se jogou na frente de Rafael, enquanto um grito ecoou pelo ar. E então, Rafael viu o impossível acontecer. Clara, surpreendentemente, puxou algo de dentro da jaqueta. Uma arma! E num movimento rápido, ela disparou contra os homens. Desculpe, Rafael, eu precisava fazer isso. As palavras dela saíram como um rugido. Ele a olhou incrédulo. Você é uma delas? Não como você pensa. É só uma questão de sobrevivência. A verdade em seus olhos era aterrorizante. Rafael sentiu a terra se mover sob seus pés. Mas... de fato, tudo isso? O que você sabe? O que está acontecendo? Enquanto a cena se desenrolava, Miguel ainda tentava falar. A voz dele era quase inaudível. Não acredite nela. O olhar de Miguel estava cheio de dor e medo, e Rafael, agoniado, não sabia em quem confiar. Então o céu explodiu com uma nova onda de barulho. Os homens se reposicionaram, e antes que a confusão se tornasse insuportável, ele viu a sombra de um carro. Ele percebeu uma figura familiar saindo dele. Seu pai! Rafael! Entre no carro! Agora! A ordem cortou o ar como uma faca. Mas a visão de seu pai, num instante tão carregado de tensões e segredos, balançou sua cabeça. Você não pode confiar nele, Miguel gritou. Era uma confusão que desafiava a razão. Rafael olhou para Clara, depois para Miguel e então para seu pai, que o observava com um olhar grave. O que mais ele não sabia? O que seus pais realmente estavam escondendo? Rafael, vamos! O apelo de seu pai ecoava na sua mente, mas algo dentro dele se rebelou. Não! Eu preciso entender. O que está acontecendo? Por que tudo isso? Você sabe sobre a organização, sobre Miguel? A resposta de seu pai foi interrompida por um novo estrondo. As janelas de lojas quebraram com a força da explosão ao fundo. Saia agora! Miguel, com força renovada, tentou empurrá-lo para longe. O olhar de Clara se tornou intenso. Ele não pode ser confiável, Rafael. A verdade completa ainda não foi revelada. Mas se ele é parte disso, os segredos, tudo! Rafael estava à beira de um colapso emocional. Os tiros continuavam ecoando. A cada segundo, a urgência tomava conta deles. Clara olhou para Miguel, depois fixou os olhos em Rafael. A verdade é cruel e não será fácil. Tem coisas que estão profundamente entrelaçadas e que jamais esperou ouvir. Você foi marcado desde o nascimento. Uma explosão de sentimentos tomou conta de Rafael. Marcado? O que você quer dizer? Ele sentiu que a base sobre a qual sempre viveu estava ruindo. Apresse-se! Não temos muito tempo! O chamado de seu pai ecoava de novo, mas o que Clara revelou era mais do que ele poderia suportar. Um espectro de segredos estava prestes a vir à tona, e a linha entre amigos e inimigos se tornava indistinta. Rafael respirou fundo. A vida dele nunca mais seria a mesma. Os rostos que agora o cercavam eram apenas fragmentos de uma verdade muito mais complicada que ele jamais imaginara. Eu preciso saber o que você está escondendo. Mas antes que pudesse obter resposta, novos gritos irromperam, e a multidão correu em desespero. E na confusão uma figura emergiu, um rosto familiar em um momento de catástrofe.
Rafael! Gritou a figura, mergulhando a cena num silêncio gélido. Era sua irmã, perdida há anos. Você não deveria estar aqui. Rafael conseguiu sussurrar, enquanto tudo em sua vida parecia ter mudado naquele instante. O peso da verdade se aproximava, e a realidade estava prestes a se revelar de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Rafael! A voz de sua irmã cortou o ar como uma faca. Ele ficou paralisado. Marina? Ela não deveria estar aqui. Havia anos que ele pensava que a tinha perdido. A imagem dela, tão viva e familiar, misturava-se com o desespero ao seu redor. Você não deve estar aqui! É perigoso! Rafael gritou de volta, tentando entender como as coisas tinham se desenrolado de tal forma. Os homens com as armas, os tiros, a confusão. E agora sua irmã, que se pensava perdida para sempre. Marina correu até ele. Rafael, eles vêm por você. Precisamos sair. A urgência em sua voz fez seu coração acelerar, mas havia algo mais. Algo que não estava certo. O olhar dela era intenso, mas também estava cheio de medo. Miguel e Clara, o que está acontecendo? Estava disperso, tentando conectar as peças dessa tragédia em que se metera. Ao mesmo tempo que sua mente buscava respostas, um estrondo atrás dele interrompeu seu raciocínio. Rafael, te contar tudo agora não é seguro. Lembre-se, você é o nosso único. Mas antes que ela pudesse concluir, um grupo de sombras surgiu das chamas que ainda iluminavam a cena. Eram os homens que os perseguiam, mais perto, mais perigosos. Não! Rafael gritou, segurando Marina pelo braço, puxando-a para o lado. O movimento foi rápido, mas o olhar de Miguel permaneceu grudado nele, como se estivesse tentando se comunicar. O que você sabe, Miguel? Diz logo! Ele estava prestes a explodir de frustração. Só queria a verdade. Rafael, ouça. Eles têm algo sobre você, sobre a sua família. As palavras de Miguel eram como um eco distante, mas não havia tempo. As balas começaram a zumbir novamente. E Rafael sabia que a situação estava se agravando. Quem são eles? Uma pergunta sai e Rafael percebe que a resposta pode mudar tudo. De repente, uma explosão atrás deles fez o chão tremer. O pânico era palpável. Retângulos de vidro caindo. Gritos ecoando. Ele viu Clara chegar mais perto, o olhar sombrio no rosto. As verdades que você procura estão mais próximas do que imagina. E foi aí que aconteceu. Um dos homens caiu, atingido por um tiro. Mas não era apenas qualquer homem. Ele se levantou, um sorriso maligno no rosto, enquanto limpava o sangue da boca. Não pense que pode escapar. Ele já está marcado por nós. Suas palavras eram como veneno. O impacto da afirmação atingiu Rafael como um tapa. Marcado? O que você quer dizer? O medo estalou em seu peito. Marina olhou para ele com olhos arregalados. Rafael, tenha cuidado. As palavras delas estavam carregadas de um significado oculto. Você é um deles, Rafael. Eles te marcaram quando você ainda era apenas uma criança. E agora vão usar você para se vingar. O homem que se ergueu era conhecido. Era alguém do passado dele. Um eco de uma vida que pensava ter deixado para trás. Não, não pode ser. Rafael balançou a cabeça. A confusão tomava conta. Ele olhou para Miguel, que tentava se levantar. Você sabia? Você sabia de tudo isso? Miguel abriu a boca, mas Clara o interrompeu. Seja lá o que você ouviu, não é o que você pensa. Essa organização, eles têm interesses que vão além do que você imagina.
A intensidade dos olhares trocados fez Rafael sentir que estava prestes a desmoronar. O que você está escondendo, Clara? Mas antes que pudesse obter uma resposta, novas vozes se ergueram entre a fumaça. Prendam todos! Ninguém escapa! O caos reinava e Rafael percebeu que as paredes estavam se fechando ao seu redor. Ele sentia que o mundo estava desmoronando. Revelações, segredos. Marina tinha uma conexão. Miguel estava mais envolvido do que imaginava. E Clara, o que mais ela não disse? Rafael fechou os olhos, tentando organizar os pensamentos. O que ele deveria fazer agora? Com sua vida em jogo, a única certeza era que a verdade estava prestes a se revelar de um jeito que ele nunca esperou. E quando a fumaça dissipou um pouco, ele viu um sinal, uma marca-fogo no braço de Miguel, um símbolo familiar, o símbolo de sua família. E tudo fez sentido. O choque atingiu Rafael como uma onda avassaladora. Ele estava prestes a descobrir uma verdade sobre si mesmo, que mudaria tudo. Mas o tempo estava se esgotando. Seus amigos, sua irmã e agora o olhar fixo dele. A última coisa que viu foi Marina, as lágrimas escorrendo, e ele soube que algo muito maior do que eles já haviam enfrentado estava prestes a entrar em cena. E a salvação talvez fosse a maior tragédia de todas. Rafael estava paralisado. O peso das palavras de Miguel martelava em sua mente. Você é parte deles. O caos ao seu redor parecia distante, um eco distante. A confusão aumentava e a urgência da situação apertava seu coração. Mas o que ele precisava agora era de respostas. As chamas atrás deles estouravam como se quisessem devorar tudo à sua volta. Ele olhou de relance para Marina. O que você está fazendo aqui? A voz dele tremia. A imagem da irmã, perdida, cheia de segredos, fazia seu peito apertar. Eu não tinha escolha. Eles estão atrás de você, Rafael. Ela olhou para o grupo que se aproximava. Os homens mascarados cercavam a área. A pressão subia. Precisamos sair. O tempo está acabando. As palavras dela eram como uma ordem marcada por uma urgência palpável. Rafael sentiu a adrenalina percorrer suas veias, mas a verdade o consumia agora. Marina, Miguel, Clara, o que vocês escondem de mim? Que segredo é esse? Rafael gritou, a frustração brotando. O estômago dele estava em um nó. Ele precisava saber. Miguel, com dificuldade, respirava pesadamente. Rafael, a marca, a organização, eles estão dentro de você. É como uma marca do passado. O desespero nas palavras de Miguel fez o coração de Rafael disparar. O que isso quer dizer? O pânico tomava conta e cada resposta era um fio de esperança cortado. Mas então, de repente, um grito surge do fundo da rua. Para trás! Era um homem com um rádio, e quando olhou para o grupo, a expressão dele virou de um alerta para um sorriso cruel. Acabou para vocês! E com um movimento rápido, ele atirou uma espécie de dispositivo no chão. Uma onda de luz brilhante iluminou tudo. Rafael se sentiu envolto por uma energia estranha. Era como se o mundo estivesse mudando e a verdade estivesse prestes a explodir em sua cara. Logo, a luz cortou o ar e Rafael se viu diante de uma visão que transformou tudo. O homem que disparou o dispositivo não era um estranho qualquer. Ele se virou e Rafael reconheceu aquele rosto. Renato, o amigo de infância, o garoto que ele pensou ter perdido. Sim, Rafael, eu estava no meio disso tudo o tempo todo. O tom de Renato era frio e a revelação do jovem embriagou o ar em volta deles. Eu te trouxe aqui. Sua família sempre esteve envolvida. A verdade é que enquanto você estava vivendo em sua bolha de riqueza e status,
Eles estavam manipulando cada passo. Você é a chave. Rafael, não há como escapar. O chão parecia tremer sob os pés de Rafael. As coisas que você viveu, suas memórias, são fabricadas. A realidade é muito mais sombria. Renato falava com uma certeza que o deixava inquieto. E cada palavra que saía dele era um soco em suas certezas. Marina gritou: "Não! Você tá mentindo!" Mas Rafael se sentiu envolto em um turbilhão. Como mais ninguém poderia saber isso? A fogueira de segredos queimava ao seu redor e tudo o que ele acreditava começava a desmoronar. Escute, Rafael, você é parte disso. Existe algo dentro de você que eles querem, e se você não se mover agora... A voz de Renato se perdeu em gritos que surgiram quando o caos estourou novamente. Os homens armados estavam se aproximando, cada vez mais, como sombras determinadas a devorar. Então o que faremos? Rafael estava em estado de choque. A realidade distorcida. A pressão nas mãos dele se intensificou. Clara, Marina e Miguel olhavam para ele, seus rostos preenchidos com uma mistura de medo e expectativa. Rafael, precisamos unir forças. O passado, o presente, tudo isso vai colidir. É a única maneira. A urgência na voz de Renato ressoou como um sino de alarme. Enquanto ele falava, outra explosão ecoou ao fundo, fazendo o chão tremer sob seus pés. A cada segundo o perigo o cercava. Os homens vinham em sua direção, e a única saída se tornava um labirinto de incertezas e traições. Rafael tinha de decidir rapidamente o que realmente era verdade. Ele estava prestes a se juntar a algo que poderia transformar tudo o que conhecia. Olhando para os rostos de Clara, Miguel e Marina, ele viu uma mistura de confiança e incerteza. Não há tempo! O grito de Miguel ecoou e Rafael sentiu uma tempestade de emoções dentro dele. Ele precisava agir e, por um instante, ficou paralisado. E enquanto as balas começavam a zumbir novamente, a última pergunta na mente de Rafael era: estou realmente pronto para descobrir quem sou? A resposta estava prestes a ser revelada. Mas o caos ao seu redor apenas aumentava. O futuro deles estava em jogo, e o impacto da verdade faria tremer suas fundações. Rafael estava paralisado. O peso das palavras de Miguel martelava em sua mente. Você é parte deles. O caos ao seu redor parecia distante, como um eco. A confusão aumentava, e a urgência da situação apertava seu coração. Mas o que ele precisava agora eram respostas. As chamas atrás deles estouravam como serpentes famintas. Ele olhou de relance para Marina. O que você está fazendo aqui? Sua voz tremia. A imagem da irmã, perdida, cheia de segredos, fazia seu peito apertar. Eu não tinha escolha! Eles estão atrás de você, Rafael! Ela olhou para os homens que se aproximavam. A pressão subia como um tanque, prestes a explodir. Clara, ainda presente na cena, tinha um olhar firme. Precisamos sair, o tempo está acabando. As palavras dela eram como uma ordem marcada por uma urgência palpável. Rafael sentiu a adrenalina correr em suas veias. Mas a verdade o consumia agora. Marina, Miguel, Clara, o que vocês escondem de mim? Que segredo é esse? Rafael gritou, a frustração brotando. O estômago dele estava em um nó. Ele precisava saber. Miguel, com dificuldade, respirava pesadamente. Rafael, a marca, a organização, eles estão dentro de você. É como uma marca do passado. O desespero nas palavras dele fez o coração de Rafael disparar. O que isso quer dizer? O pânico consumia, e cada resposta parecia um fio de esperança cortado. Mas então um grito cortou o ar. Para trás! Era um homem com um rádio, e quando olhou para o grupo,
Sua expressão mudou de um alerta para um sorriso cruel. Acabou para vocês! Com um movimento rápido, ele jogou um dispositivo no chão. Uma onda de luz brilhante iluminou tudo. Rafael se sentiu envolto por uma energia estranha. Era como se o mundo estivesse mudando e a verdade estivesse prestes a explodir em sua cara. A luz cortou o ar e, em meio à confusão, Rafael viu. O homem que disparou o dispositivo não era um estranho qualquer. Ele se virou e Rafael reconheceu aquele rosto. Renato! O amigo de infância! Sim, Rafael. Eu estava no meio disso tudo o tempo todo. O tom de Renato era frio e a revelação embriagou o ar. Eu te trouxe aqui. Sua família sempre esteve envolvida. A verdade é que enquanto você estava vivendo em sua bolha de riqueza e status, eles estavam manipulando cada passo. Você é a chave, Rafael. Não há como escapar. O chão parecia tremer sob os pés de Rafael. As coisas que você viveu, suas memórias são fabricadas. A realidade é muito mais sombria. Renato falava com uma certeza que o deixava inquieto. E cada palavra que saía dele era um soco em suas certezas. Marina gritou: "Não, você está mentindo!" Mas Rafael se sentiu envolto em um turbilhão. Como mais ninguém poderia saber disso? A fogueira de segredos queimava ao seu redor e tudo o que ele acreditava começava a desmoronar. Escute, Rafael, você é parte disso. Renato continuou, a intensidade em seus olhos quase elétrica. Tem algo dentro de você que eles querem. E se você não se mover agora... A voz de Renato se perdeu em gritos que surgiram quando o caos estourou novamente. Os homens armados cercavam a área. Rafael sabia que precisava decidir rapidamente. Não há tempo! O grito de Miguel ecoou e a tempestade de emoções dentro dele estava a ponto de explodir. Ele precisava agir. Mas um instante depois tudo mudou novamente. De repente, a porta do bar se destrancou e uma mulher entrou, com um olhar que fez o coração de Rafael parar. Ela era familiar. "Rafael!" ela gritou. E ele reconheceu seu coração. "Era sua mãe. Você não deveria estar aqui", ele exclamou. A mistura de choque e alívio o fez desejar correr até ela. "Eles estão atrás de você, amor. Precisamos ir agora." A urgência em sua voz fez seu peito apertar ainda mais. Mas Rafael ficou paralisado. "Como você? O que você sabe?" "Eu sei muito mais do que imagina. Você não pode ficar aqui. Eles vão usar você!" afirmou, e nesse momento a verdade começou a se despir de seu manto. Os olhares se cruzaram e tudo o que Rafael pensava que sabia se desfez em um instante. "Usar como? O que você está escondendo?" A desconfiança brotava enquanto os homens se aproximavam. Havia algo mais profundo em jogo, algo que Rafael não conseguia entender. Mas antes que qualquer um pudesse responder, a mulher de rádio fez um movimento rápido e gritou: "Prendam todos!" A confusão tornava-se uma tempestade de corpos e gritos. E a única certeza que restava era que aqueles laços, aqueles que Rafael pensou que eram inquebráveis, estavam prestes a se partir para sempre. E em meio ao fulgor da batalha, a revelação era aterradora. A mãe dele não era apenas quem aparentava ser, mas uma agente infiltrada na organização. "Sabia que você voltaria, Rafael. Agora, escolha. Fica em frente à verdade ou foge e permanece na escuridão." O tempo parecia parar. O que ele faria agora? As chamas ao fundo iluminavam um futuro incerto. E a última coisa que viu foi a expressão de todos ao seu redor. A escolha estava em suas mãos, mas a verdade estava prestes a ser descoberta. E o que mais estava escondido naquele emaranhado de segredos? Quais laços poderiam ser rompidos? Rafael encarou a cena à sua frente.
sem saber o que fazer. Sua mãe, ali, naquele momento extremamente complicado, parecia mais uma miragem do que uma realidade. Por que você nunca me contou? A indignação ferveu em suas palavras, e a expressão dela era um misto de dor e preocupação. Eu protegi você. A voz dela tremia. O que eles querem de você é muito perigoso. É tudo por causa da marca em você. Marina se virou para Miguel e Clara, buscando uma resposta. Quem são eles realmente? E o que isso tem a ver com nossa família? A determinação em seus olhos refletia sua preocupação, mas havia também uma centelha de bravura. Ela não iria recuar. Renato, com um sorriso cínico, interrompeu. A sua família sempre foi importante para eles. Eles têm interesses em você, Rafael. E se você não agir agora... As palavras dele ficaram suspensas no ar, quando o caos irrompiu na cena novamente. Um outro grupo de homens apareceu, armados e prontos para o que parecia ser um confronto final. Clara puxou Rafael para o lado. Agora não é hora de hesitar. Precisamos escapar. O desespero na sua voz fez com que Rafael tomasse uma decisão. O que quer que estivesse em jogo precisava ser enfrentado. Mãe, venha! Ele estendeu a mão, mas sua mãe hesitou, os olhos cheios de medo e uma tristeza que falava mais do que qualquer palavra. Antes de ela poder responder, Miguel empurrou Rafael. Vamos! Não temos tempo para isso! O pânico solidificou nas veias dele. Já havia muitas vidas em risco. Miguel estava ferido, mas mesmo assim ele segurou firme, pronto para proteger o amigo a qualquer custo. Cuidado! Marina gritou, enquanto uma bala zumbia por perto. Rafael cerrou os dentes. O que havia se tornado a sua vida? Ele nunca mais pensaria em sua fortuna da mesma maneira. Aquilo era um pesadelo. Vamos agora! Clara repetiu, olhando o caos que se desenrolava. E juntos eles correram, deixando a verdade para trás, mas com a promessa de que a revelação estava perto de vir à tona. Enquanto avançavam pelas ruas escuras, Rafael sentia o peso das escolhas feitas e do que ainda estava por vir. O que ele perdera? O que ainda estava por vir? Em um instante, ao dobrar uma esquina, eles encontraram um esconderijo em um beco. O silêncio ali era opressor. O grupo se reuniu, ofegante e unido. Olhares preocupados e esperançados se encontraram. Eu não vou deixar vocês irem embora sem explicar tudo isso, Rafael disse, a voz firme. E assim, entre respirações pesadas e corações acelerados, seus amigos começaram a contar a verdadeira história de como a organização estava conectada à sua família. A energia no ar mudava. A dor e o medo estavam ali, mas havia também algo mais. Uma determinação crescente. Rafael sabia que faria de tudo para proteger aqueles que amava, mesmo que isso significasse confrontar sua própria origem. Enquanto isso, a noite caía, mas em vez de fugir do passado, ele decidiu encará-lo. E enquanto as luzes da cidade começavam a piscar no horizonte, a certeza de que a batalha ainda não havia terminado tomou conta dele. Vamos juntos! Em frente! A coragem ecoava. Mas enquanto o grupo se preparava para sair, a sensação de que a verdade estava mais próxima ficou nítida. Quais seriam as consequências disso? O futuro se estendia diante deles, incerto e sem promessas, mas a esperança aquecia seus corações. Novo dia, novos desafios, mas uma coisa era clara. Rafael não estava mais sozinho. Agora, para você que assistiu até aqui, não se esqueça. É hora de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajude a nossa comunidade a crescer.
inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre como essa história pode continuar. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho, pois só os verdadeiros fãs compreendem.